Recentemente foi Páscoa, Semana Santa, Sexta-feira Santa, Paixão de Cristo, Ressurreição. A Páscoa é um dia feliz, mas essa sexta-feira não foi uma sexta-feira qualquer. Oi, meu nome é Bibi, sou uma católica e eu não queria fazer que esse vídeo fosse o primeiro que eu postasse. Principalmente porque eu tô fazendo outro vídeo, só que eu não terminei de editar. Eu demoro pra caramba pra editar. Tô aproveitando porque já passou a Páscoa, então eu tô meio que entrando no clima. E uma coisa que eu quero deixar bem clara é que eu não vou falar nada sobre o Mel Gibson em si. Eu quero mais falar sobre o filme, o elenco e a minha experiência. Esse vídeo tem uns spoilers do filme, então se você não assistiu o filme e quer assistir sem spoiler, então sai daqui. Mas sem enrolação, vamos começar. A Paixão de Cristo de Mel Gibson foi lançado em 19 de março de 2004, e esse filme fez questão de retratar um dos eventos reais e mais brutais da história. Pode não parecer, mas o filme foi bem inspirado tanto na Bíblia, tanto em um livro que se chama Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Ana Catarina Emmerich. E esse filme, em comparação com os outros em questão gráfica, deixa todos no chinelo. E o que mais chama atenção nesse filme é a questão gráfica. Aqueles eventos não são brincadeira, realmente aconteceu. E foi brutal mesmo, porque naquela época eles não tinham misericórdia dos prisioneiros, e também não existia direitos humanos. Então, por isso eu digo que esse filme fez uma representação ótima do que aconteceu, e que também mudou minha vida. E só para responder uma dúvida, sim, eu assisti o filme, o que é bem óbvio, e eu chorei bastante, não vou mentir. Esse filme ele foi muito criticado por causa da violência do filme, que sinceramente eu acho isso muito desnecessário, porque se você levar em conta o jeito que São Batista morreu, você percebe que não foi brincadeira e fantasia o que o Império Romano fez com Jesus. Eu queria fazer um pequeno resumo do filme e falar as cenas que mais me marcaram e algumas curiosidades da cena e do elenco do filme. No início do filme, a gente já tá no Monte das Oliveiras, e Jesus já está sendo atentado pelo demônio, e ele tá tremendo de angústia. E uma coisa que eu digo pra vocês é que a angústia não é um sentimento qualquer. Ele é horrível de se sentir, e durante a angústia, ele sangra em vez de suar. Isso ocorre porque a angústia foi tanta que os vasos sanguíneos de Jesus estouraram, e em vez de sair água, saiu sangue. E o demônio vai atentando cada vez mais, até com uma cobra ele faz isso. Só que Jesus dá uma pisada na cabeça dela e fica por isso. Depois disso, os guardas e o traidor Judas aparecem e dá o beijo da traição. Depois disso, os guardas vão levar Jesus para ser julgado. E é extremamente agoniante ver eles. Tem uma hora que Jesus cai da ponte e ele fica com as correntes agarrando ele. E Judas tá bem lá, só observando. Tem um julgamento, que vocês já sabem, né? O povo não quer poupar Jesus. E inclusive uma coisa que tem nessa cena que marcou tanto o ator de Barrabás, tanto o espectador, foi na hora que Barrabás está sendo solto. Ele olha para Jesus e ele tá com um olhar pacífico e pleno para Barrabás. O ator teve um choque muito grande para aquele olhar. O choque foi tanto que ele escreveu um livro e se converteu depois disso. O livro se chama De Barrabás a Jesus, convertido por um olhar. Depois você já sabe, né? Pilatos manda ele ser chicoteado. E teve algumas chicotadas que realmente acertaram o ator. E uma delas fez uma cicatriz de 30 centímetros nas costas dele. Então vocês veem que o ator de Jesus realmente sofreu muito. E durante essa cena, tem uma cena que aparece o demônio com uma criança no colo. Eu nem sei se eu posso chamar isso de criança, mas tudo bem. E a criança, ela olha pra Jesus e sorri. Isso era pra retratar que o demônio tava mostrando pra Deus: eu cuido do meu filho, você não cuida. Ou seja, ele tava zombando de Deus. Depois dessa cena totalmente agoniante, depois de ver Jesus sendo chicoteado, eles mandam ele carregar a cruz. Em uma parte, o ator acaba caindo e a cruz acaba acertando na cabeça dele. O ator ele acaba se machucando muito nessa cena. Mas tem uma cena que me pega muito em particular, que é quando Jesus passa entre as pessoas e se encontra com sua mãe Maria. Eles se encaram sem falar nada. Depois disso, Jesus chega ao monte onde ele vai ser crucificado. E vocês já sabem, né, o que vai acontecer. Tendo cada prego que ficava perfurando sua pele, dava uma dor imensa.
E uma das cenas, durante as últimas horas de Jesus, foi o ladrão que se arrependeu. Jesus diz para ele que ele será salvo e estará com ele no paraíso. Mas já o outro ladrão, ele não se arrepende de nada do que ele fez. Um corvo acaba pousando na cruz dele e acaba dando bitocadas na cara dele. E uma coisa que eu queria deixar de parabéns pro Mel Gibson são os olhares dos atores. Sério, os atores eles mandaram muito bem. E o Mel Gibson ele fez questão de dar esse foco nos olhares de cada um, porque o olhar já diz tudo, né? Depois da cena, Jesus já tá perto da sua morte. Então, ele olha pro céu, sua pupila dilata, e ele já não mais pertence a esse mundo. Ele já é tirado da cruz. E Maria, sua mãe, pega ele no colo e olha diretamente pra tela querendo dizer: foi você quem fez isso acontecer. E no final já aparece Jesus saindo de sua cova. Eu sei, esse filme é bem pesado. E foi motivo de polêmica por causa disso. Que eu já falei que eu não achei motivo pra isso. Bem, agora eu vou falar sobre as pessoas que assistiram no cinema na época. Pelo palpite da minha mãe, ela falou que quando estreou esse filme, ela me falou que teve várias pessoas que tiveram ataque cardíaco enquanto assistiam o filme. Eu juro, eu tentei achar em todo lugar, eu pesquisei. Só que eu não achei nada sobre isso. Então se você soubesse se isso realmente aconteceu na época, comenta aí pra eu saber e pra outras pessoas também, né? E como no título já disse, foi motivo para várias conversões. Não só do público, mas também do elenco. Pra mim, eu acho que se esse filme fosse passar hoje em dia nos cinemas, eu acho que a maior parte que iria ver o filme seria cristãos e os curiosos. Eu acho que a maior parte que era dos curiosos ia falar que ia se converter. E realmente tentar. Mas só que, como existe uma coisa chamada tentação, elas já iam desistir no primeiro dia. Por causa das coisas do mundo. É uma realidade triste. Mas por enquanto, não tem nada que a gente possa fazer. Só Deus mesmo, pra ter misericórdia das pessoas. Porque o mundo hoje em dia, não tá fácil ser aceito como cristão. Eu vi esse filme pela primeira vez no ano passado. Eu não fui sozinho, eu tava com outras pessoas. Eles eram o pessoal que tá fazendo crisma comigo. E foi minha primeira reação, porque eu não sabia nada sobre o filme. Eles falaram que a gente ia ver um filme sobre a Paixão de Cristo, mas eu não sabia que tinha diferença assim dos outros. Minha mãe até chegou a questionar pra mim: será que é do Mel Gibson? Eu falei: quem é Mel Gibson? Eu não sei quem é, filho. Eu não sabia que ele era tão pesado assim. Enfim, nas primeiras horas do filme, eu tava em choque por causa da violência dele. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ficava lá parada. Mas do meu lado tinha uma menina que tava encolhida, chorando muito. Ela parecia um bebê. E eu sinceramente fiquei sem saber o que fazer, então eu só continuei assistindo. E quando eles foram crucificar Jesus, meu Deus, eu piorei. E quando eles viraram a cruz, aí ele cai, sabe? Me dá uma vontade de chorar só de falar. No momento que Maria pegou ele no colo morto e olhou pra tela, me deu um sentimento de culpa tão grande que eu não sei como explicar. Depois que eu saí da sala, eu fiquei bem aflita, mas quando eu cheguei na casa da minha avó, nossa, eu entrei em lágrimas. A minha avó, minha mãe e minha tia estavam lá, então elas ficam me acolhendo, só que elas nunca assistiram o filme. E elas são da época, mas elas não assistiram porque falou que não tinha coragem. Então era só eu que sabia como era. Era só eu e Deus. E agora que eu tava parando pra pensar aqui, imagina a Maria pra ver o seu filho inocente sendo abatido, tratado como lixo, e ser crucificado ainda. Ainda mais segurar ele morto, já sem vida nenhuma. Bem, esse vai ser meu palpite final pra encerrar tudo sobre esse filme, e minha visão sobre. Mesmo que milhares de pessoas que assistiram ele se converteram, voltaram pra Jesus, o mundo conseguiu piorar, e muito. E
pra piorar, tem muita gente que desrespeita Jesus e trata ele igual os romanos fizeram com ele. Cada pecado que a gente faz e ainda vai fazer foi cada chicotada que Jesus tomou. E ainda tem gente que tem coragem de falar: ah, mas Jesus vai me perdoar mesmo. Você acha que Jesus perdoa pecado que você nem se arrependeu? E outros dizem: Jesus me ama. Mas e você? Ama ele? Como você tem mostrado pra ele que você ama ele? Ele mostrou pra você, na cruz. Mas e você? Acho que vocês entenderam o que eu queria dizer, né? Jesus passou todo aquele sofrimento por mim, por você, pra todo mundo. Quando ele foi dar seu último suspiro, ele lembrou de você. Pensa no seu nome completo. Ele sabe qual é. Ele lembrou do seu rosto, das coisas que você passou e ainda vai passar. Ele morreu por amor a você. Então, quando você se sentir um mal amado, ou mesmo um lixo, lembra que ele passou pela mesma coisa que você, irmão. Ele vai estar sempre do seu lado te escutando. E Maria também vai estar. Porque ela é mãe. E você sabe como é amor de mãe. É isso. Eu já falei tudo o que precisava. E se você ficou em dúvida se assistiria o filme, eu recomendaria você assistir. E ter sua reação própria e tirar suas conclusões. Mas já saiba que você vai chorar muito. É isso. Mas agora eu quero que você sempre se lembre disso. Feliz é aquele que chora com Cristo. Triste é aquele que pensa que está feliz no pecado. Que Deus te abençoe mais do que eu. Falou.